Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor. E estáis certo ao dizer isso, porque eu o sou. Se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo. Pai Jesus, o amor de Maria a todos. Mais uma vez, eu estou aqui exatamente começando um canal novo aqui no YouTube. Sou novo ainda no YouTube, mas estou aqui já pretendendo fazer esse canal para partilhar com vocês a palavra de Deus. Porque Deus confia um dom para mim, não é para ficar comigo esse dom. Esse dom eu tenho que partilhar com os outros. Deus me confiou esse dom exatamente para que através desses dons as pessoas pudessem ter a experiência de ouvir a palavra de Deus, que as pessoas pudessem ser tocadas pela palavra de Deus. E o dom que o Senhor me concedeu, do dom da pregação, do ministério da pregação, para estar transmitindo Jesus Cristo para outras pessoas. E hoje aqui, eu sou pregador da palavra de Deus, e o Senhor confiou esse dom para mim, exatamente para que eu pudesse partilhar essa palavra de Deus. E hoje eu trouxe aqui, começando, porque nós estamos na Semana Santa, e precisamos exatamente, por estar na Semana Santa, a gente precisamos exatamente meditar cada mistério da Semana Santa. E de modo especial, eu quero falar sobre o Evangelho de João, do capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 20, em que diz assim: Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo ao Pai, como amasse os seus que estavam no mundo, até o extremo os amou. E durante a ceia, quando o demônio já tinha lançado no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de traí-lo. Sabendo Jesus que o Pai tudo lhe dera nas mãos, que sairá de Deus e para Deus voltava, levantou-se da mesa, depois de suas vestes, e pegando de uma toalha, cingiu com ela. Em seguida, deitou a água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Chegou Simão Pedro, mas Pedro lhe disse: Senhor, queres lavar-me os pés? Respondeu-lhe Jesus: O que faço não compreendes agora, mas irá compreendê-lo em breve. Disse-lhe Pedro: Jamais me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não vos lavar, não terá partes comigo. Exclamou então Simão Pedro: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que tomou banho não tem necessidade de lavar-se, está inteiramente puro. Ora, vós estáis puros, mas nem todos. Pois sabia que o havia de trair, por isso disse: Nem todos estáis puros. Depois de lhe lavar os pés e tomar as suas vestes, sentou-se novamente à mesa. E perguntou-lhe: Sabeis o que eu vos fiz? Vós chamais mestre e senhor, e disse bem, porque eu sou. Logo, se eu, vosso senhor, é mestre, vós laveis os pés. Perdão, deixa eu ler de novo aqui, que está meio escuro aqui. E aí, para mim ler essa passagem aqui, está complicado. Vamos lá. Logo, se o vosso senhor é mestre, vós lavei-vos os pés. Também vós deveis lavar-vos os pés um dos outros. Dei-vos um exemplo, para que, como eu vos fiz, assim façais também vós. Em verdade vos digo: o servo não é maior do que o seu senhor,
e nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se compreenderdes essas coisas, sereis felizes, sob condições de que a praticardes. Não digo isso de vós todos. Conheço os que escolhi, mas é preciso que se cumpra essa palavra da Escritura. Aquele que come o pão comigo, levantou-se contra mim o seu calcanhar. E desde já eu vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais e reconheçais quem sou eu. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviei, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. E são para nós palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Então o que Jesus está, o que acontece aqui exatamente na palavra de Deus? Aqui acontece, Jesus vai lavar os pés dos seus discípulos. O que simbolismo isso tem a ver, lavar os pés dos discípulos? Porque antigamente, quando acolhia um missionário, quando acolhia uma pessoa na sua casa, naquele tempo, ele vinha de sandália no meio do deserto, no meio de situações, então os pés estavam sujos. Então eles lavavam os pés. Isso é sinal de servir. Jesus, tomando a toalha, lavou os pés dos seus discípulos, exatamente para nos ensinar o que é isso? Para nos ensinar que devemos servir uns aos outros e que nós não devemos esperar ser servido. Nós não devemos esperar ser acolhido. Nós devemos acolher e servir quem precisa ser servido. E servir bem. E não servir de um modo em que você serve a pessoa esperando algo em troca. A gente não pode esperar nada em troca de ninguém. Se a gente vai servir, nós temos que servir porque realmente nós estamos fazendo um bem para aquela pessoa. Porque como diz São Tomás de Aquino, quem ama quer o bem daquela pessoa. Isso, quem ama quer o bem daquela pessoa. Porque a palavra amor vem do termo hebraico, eran, que quer dizer o quê? Perdão a expressão da pronúncia, mas alguma coisa com Irã, alguma coisa... Não, Irã não, perdão. Que Irã? Eran. Que significa o quê? Um amor presente, um amor partilhado. E esse amor presente, esse amor partilhado, o amor de Deus é presente, ele é vivo, ele é presente, ele está presente em nós, mas nós devemos partilhar esse amor. Então, quando nós vamos servir os outros, nós devemos servir os outros com amor, e não um amor esperando algo em troca. Quando o Senhor se entregou, diz a Sagrada Escritura aqui, como vocês podem ver aqui no próprio Evangelho, diz que Deus amou até o extremo. Quer dizer, amou com todas as forças. E ele diz, ninguém ama a não ser eu que amo, que dê a vida pelos meus. E Deus se resume no amor, como vai dizer o apóstolo João. Em grego é ágape, que significa amor incondicional, um amor que não espera nada em troca. Em latim, amore, que significa exatamente querer o bem do outro. E São Tomás de Aquino explica isso. Querer o bem do outro é querer o que faz bem ao outro. O que significa isso? Você tem que fazer aquela pessoa realizada, bem, não esperando nada em troca. Nós temos que tratar as pessoas bem. O que acontece nesse mundo é que a gente não sabemos servir uns aos outros. E precisamos aprender a servir as pessoas. Precisamos aprender a servir as pessoas da maneira certa. Da maneira que a gente não esperamos algo em troca, mas esperamos sim a recompensa que vem de Deus. Só Deus vai dar recompensa para aqueles que praticam uma caridade perfeita. E quanto mais nós amamos a Deus, mais nós amamos o outro. Tem muitas pessoas que dizem que ama Deus, mas não ama o próximo. Tem muitas pessoas que dizem que serve a Deus, mas não serve o próximo. Espera ser servido, espera ser acolhido primeiro. E nós que temos que ir de encontro ao outro.
Nós precisamos ir de encontro com o outro, e só ir de encontro com o outro é que eles vão ter uma experiência verdadeira de Deus. Tem muitas pessoas que falam de Jesus Cristo, tem muitas pessoas que falam de Deus, mas não vai de encontro ao outro. Nós precisamos ir de encontro ao outro para servir o outro. Porque o próprio Jesus Cristo, sendo o Mestre, sendo o Senhor, sendo Deus, sendo o seu soberano, ele disse na sua palavra que ele veio para servir. Ele não veio para ser servido. Ele serviu. Ele amou até o extremo, com um coração humano igual nós. Ele amou. E ele quer que a gente façamos o mesmo gesto. O mesmo gesto de servir aos outros, de se humilhar pelos outros. Porque Jesus, a partir do momento que ele se rebaixa, ele demonstra humildade nisso. Ele, sendo mestre, ele serviu os seus servos. Ele, sendo o Senhor, ele serviu. Porque nós vivemos num mundo de uma realidade em que as pessoas querem ser servidas. Só porque tem status, porque tem alguma coisa, querem ser servida. É nós que temos que servir uns aos outros. Então Jesus nos ensina a ter esse amor verdadeiro para com o outro. E realmente, quando nós amar uns aos outros verdadeiramente, nós seremos conhecidos como verdadeiros discípulos. Esse é o verdadeiro cristão. O cristão ama o outro, não esperando nada dele, nada em troca. Ele ama o outro gratuitamente. Ele ama o outro porque quer o bem do outro. E querer o bem do outro, se for possível, você não vai deixar o seu irmão ir para o precipício. Hoje tem uma mania de a gente denunciar pecados, de falar contra o pecado e a pessoa dizer que nós estamos julgando. Quem ama o outro não quer o mal dele. Então, se ele está errando, é caridade você corrigir ele. É caridade se corrigir ele. Mas corrigir uma pessoa, essa pessoa tem que dar a liberdade dela ser corrigida. Não vai corrigir contra as próprias vontades dela. Se ela não quer ouvir a correção, você não fala, ora por ela. Porque a partir do momento que você invade a privacidade de alguém, tentando corrigir ela, você está correndo um grande risco de afastar cada vez mais essa pessoa. Então nós temos que aprender o que é o amor, o que é servir. E aqui Jesus nos dá o exemplo de como é servir e de como é amar o outro. Quando ele mesmo lava os pés dos seus discípulos. E aí o que acontece aqui nesse evangelho? Aí Pedro fala assim, mas Senhor, não só me lava os pés, mas me lava a cabeça. Você já foi batizado. Você já foi purificado do pecado original. Não é necessário você tomar banho de novo, porque você já foi batizado. É necessário apenas que você limpe os pés. Só limpe as sujeiras que está na tua alma. As sujeiras que está na tua alma. É necessário que a gente limpemos. A gente fazemos um exame de consciência e ver quais são as sujeiras que está na nossa alma. Que precisamos limpar. Qual sujeira que nós precisamos limpar na nossa alma? Porque muitas vezes nós temos sujeira nas nossas almas e a gente não quer limpar essa sujeira nas nossas almas. Então precisamos ter atitude e querer limpar essa sujeira das nossas almas. Para que nós sejamos limpos para o outro. Para que nós possamos dar testemunho para o outro. Porque muitas pessoas querem falar de Deus, mas não dá testemunho nenhum de Deus. E por que não dá testemunho de Deus? Porque a pessoa, ela não se esvazia de si próprio. A pessoa não examina a si próprio. E Jesus nos ensina que para tirar a trava do olho do irmão, é necessário tirar a sua primeiro. Vê qual é a trava do seu olho que está te corrompendo primeiro, para depois você dizer para tirar a trava dos olhos do irmão. Primeiro tira aquela que te corrompe. Eu faço toda essa experiência, todos esses dias, toda hora eu faço essa experiência, de tirar primeiro a trava que corrompe meus olhos. Porque se tiver uma trava corrompendo eu primeiro, eu não vou servir bem aquela pessoa, porque eu preciso ser curado primeiro, eu preciso me converter primeiro, e não aquela pessoa que precisa converter. Sabe por que muitas pessoas pedem conversão de muitas outras pessoas?
mas realmente não toma uma atitude de querer se converter primeiro. Você tem que se converter primeiro, não o outro. É você que tem que se converter primeiro. E Cristo nos ensina dessa maneira, que nós temos que se converter primeiro, nós que temos que querer a nossa conversão, e não esperar a conversão do outro. Quando nós se converter primeiro, quando nós for curado, aí a gente vai ser ideal para servir o outro. Jesus nos ensina esse exemplo, para que nós sejamos limpos. Quando ele diz que nem todos estão limpos, porque ainda está... Por exemplo, Judas estava com desejo de trair Jesus. Trair o Filho do Homem. Ele estava com desejo de trair o Filho do Homem de todas as maneiras. Então, o que acontece? Nós temos que examinar a nossa consciência para ver se a gente também não é o Judas, que está comungando do corpo do Senhor, que está com o Senhor, mas é um Judas, traíra, que fica criando divisão, fica dividindo as pessoas, fica criando fofoca das pessoas, fica falando mal um do outro. Então nós temos que examinar a nossa consciência antes de qualquer coisa, antes de falar dos outros, nós temos que examinar a nossa consciência primeiro. E se a gente está exatamente fazendo essas coisas, nós temos que examinar a nossa consciência primeiro, para que podemos ter uma confissão sincera, verdadeira, para ser curado primeiro, para se converter primeiro, para depois ajudar a quem precisa. Porque a gente não serve para servir o outro se a gente ficar na mesmiça, toda hora vivendo do mesmo jeito, vivendo com as mesmas atitudes. Nós temos que tomar uma posição na nossa vida. E é com muita atitude que a gente tem que fazer isso. Por que nós temos que fazer isso? Porque Jesus nos ensina isso, a servir ao outro. A servir ao outro. Então, espero que todos nós tivemos a experiência aqui da poderosa palavra de Deus. Isso aqui só foi um começo. Vou estar falando muitas palavras, trazendo livros, trazendo instruções, vou estar trazendo aquilo que Deus colocar no meu coração para estar fazendo. Eu vou estar colocando. E é gostoso você poder no YouTube, poder falar de Deus. Ainda bem que tem essa ferramenta maravilhosa para você poder evangelizar. Para você não usar os dons só para você, a usar o dom para as outras pessoas. Porque se você tem um dom da palavra de Deus, se você tem um dom de pregar, se você tem um conhecimento da Sagrada Escritura, ou um conhecimento de algo, partilhe para ajudar outras pessoas que precisam. Juntos nós somos mais. Juntos nós somos vencedor. Nós somos um cristianismo, e o cristianismo tem que aprender a amar. O cristianismo não sabe o que é amar. O cristianismo não sabe o que é amar. Eu tô falando, esse cristianismo que eu tô vivendo, que nós estamos vivendo hoje, esse tipo de cristianismo de hoje, não sabe o que é o amor. Então nós precisamos aprender a amar. E quando nós realmente aprender a amar, mas amar não é aceitar o pecado do outro, não aceitar o erro do outro. Amar não é aceitar o erro do outro. Amar é corrigir o outro. Mas primeiro, corrige sim primeiro. Vê se você tem uma trava primeiro no seu olho. Se você... É igual uma história de uma mulher que estava falando do vidro da mulher que estava sujo, mas o vidro dela estava sujo. Então nós temos que examinar primeiro as nossas consciências, examinar a nossa vida, ver se nós não temos uma trava que está corrompendo primeiro. Porque se a gente não for curado primeiro, a gente não serve para converter o outro, ajudar o outro. Por que eu digo isso, meu irmão? Porque quando eu fui chamado para ser pregador da palavra de Deus, eu sempre falo isso nas pregações, que eu não fui chamado simplesmente para anunciar Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo me chamou para me curar primeiro, para converter o meu coração, para usar de mim como um exemplo para o outro. Amém?